Salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui de Hytale, aqui no canal Dan Gamer. Bom, hoje eu vou apresentar a vocês aqui um novo projeto de servidor. A gente já teve bastantes projetos de servidor aqui que eu já mostrei no canal, né? Alguns gringos, outros internacionais, outros brasileiros, tá? E esse aqui, a pessoa me fez uma proposta de divulgar aqui, né? Eu falei que eu já tava em muito servidor e tal, né? Mas esse é uma proposta bem diferente. Eu achei bem interessante porque me lembrou bastante Sword Art Online, né? Porque é um servidor que vai juntar minigames com uma progressão de história, e é uma história totalmente deles, né? Eles mesmos criaram e tal, né? E eu tô com ele aqui em ligação para ele explicar melhor esse projeto, melhor do que eu, porque vocês sabem que eu sou completamente atrapalhado, né? Então talvez eu não iria conseguir explicar de uma forma convincente que vocês conseguissem entender, né? Então eu vou aí dar espaço aí pro Nitrex aí apresentar o projeto para vocês. Fala, Nitrex. Opa, Dan, tudo bem? Tudo? E aí, me fala aí sobre esse projeto, do que se trata exatamente, o que o pessoal vai ter de experiência nova com ele, fala aí pra gente. Bom, primeiramente, olha, agradecer-te pela oportunidade de estarmos aqui em chamada. Dizer também que agora com o lançamento do Hytale, desejar a todos uma boa sorte na jornada pelo Orbis. E do que é que se trata este projeto? Este projeto chama-se Eldrin, como nós falámos hoje mais cedo. Se quiseres, podes ir compartilhando, podes mostrando aí para o pessoal, mesmo a questão do nosso site. Como eu te falei, o nosso servidor, e tu já deste aí o contexto geral, o nosso servidor, o Eldrin, ele vai se focar muito na questão survival e na questão dos minigames, mas vai ter uma componente muito mais ligada à história e ao facto de ser um servidor muito mais voltado também para o roleplay. É essa a proposta que nós queremos. No entanto, não é focado no roleplay, mas sim uma proposta que vai de encontro ao género RPG, digamos assim. Ah, sim. Então as pessoas, é um jogo que você pode ter ali uma experiência de criar sua facção e tudo mais ali, seu grupo, mas ele é focado mais em missões, é isso? Exatamente, exatamente. Pronto, é assim, nós temos que perceber que o Hytale ainda está numa versão muito crua, digamos assim, ainda não saiu. Portanto, nós temos que perceber que existe ainda muito que vai mudar mesmo na versão final do jogo, e não temos ainda como é que eu posso dizer? Nós não temos ainda como é que eu digo esta palavra só para não confundir. Nós não temos um mapa de tudo aquilo que vai ser disponibilizado aos criadores de servidores logo nas primeiras semanas de lançamento. Portanto, nós temos um plano para o servidor. No entanto, é aquilo que eu te expliquei. Nós já vamos entrar em mais detalhes agora sobre isso, da questão das temporadas. O nosso servidor torna-se muito diferente por ter a questão das temporadas e ter uma lore, ter uma história atrelada a cada temporada, e cada temporada contar uma história, e a cada temporada trazer novas atualizações para o servidor. É esse o grande objetivo de nós estarmos a construir o Eldrin. Ah, sim, sim. E o que em questão de tipo, a gente sabe que o Simon já deu a informação que nos primeiros dias vai estar meio estável e tal, mas vocês vão tentar deixar o servidor desde o primeiro dia ativo ou vai ter que esperar alguns dias, algumas semanas? Bom, isso infelizmente é uma coisa que neste momento já não posso garantir. Afinal de contas, tivemos a confirmação do Simon pelo Twitter de que o Hytale vai passar por problemas mesmo e como eu já esperava, vai passar por problemas a nível de servidores, a nível mesmo de download do launcher. Ele próprio já afirmou isso no Twitter. Isto não é rumor, já está confirmado pelo mesmo. Portanto, por mais que eu queira que nós tenhamos o servidor online no primeiro dia, eu digo que provavelmente não o teremos no primeiro dia, mas faremos de tudo para o ter logo nas semanas de lançamento logo na semana de lançamento do Hytale. Claro que não quero estar a dar aqui uma data em específico, até porque neste momento nós não temos um servidor ainda de Discord oficial do Eldrin. Temos sim o nosso servidor da Hytale Brasil, que está a apoiar o projeto, e lá está, o servidor é nosso. E por isso é que neste momento ainda não consigo estar a dar uma data oficial
de lançamento do Elden Ring. No entanto, quando eu for falar um bocadinho melhor também sobre a questão das temporadas, vou entrar mais detalhes sobre como é que funcionam as temporadas, o que é que vai acontecer, mas data de lançamento é muito em cima da hora e é muito precipitado eu estar a dar, porque eu não quero estar a decepcionar ninguém e não quero estar a dizer uma data para depois não se concretizar. Beleza. Bem, as pessoas vão perceber que você tem um sotaque diferente, né? Que você é de Portugal. Esse projeto, ele é de Portugal, é do Brasil, é em conjunto Portugal-Brasil? Do que se trata? Bom, não, este projeto é totalmente brasileiro. Eu sou português, sim, moro em Portugal. No entanto, este projeto é feito para a comunidade brasileira. No entanto, também é feito para a comunidade que fala português, ok? Independentemente se é brasileiro, independentemente se é português, nós abrimos espaço para toda a gente da comunidade jogar no Elden Ring. Isso é uma coisa que nós não queremos ter, é um servidor exclusivo só brasileiro. É um servidor brasileiro, sim. No entanto, é um servidor que vai abrir portas a quem seja não só falante da língua portuguesa, mas quem queira testar um servidor. E às vezes até pode nem sequer falar português, só querer jogar no servidor. Nós até vamos abrir a porta a esse pessoal que queira mesmo estar dentro da experiência do Elden Ring e queira realmente ver aquilo que nós estamos a construir com este sistema das temporadas, que é um sistema que eu posso dizer que é uma coisa bastante revolucionária e que eu acredito que muita gente irá gostar. E você já tem parte da lore? O que é que você pode falar aí sobre a lore aí desse servidor, da história que vocês estão criando? Tem alguma já tem alguma sinopse, alguma coisa já planejada que pode ser falada aí? Sim, o que eu posso dizer é que nós vamos nos basear muito na lore, na lore, pronto, nós não temos ainda uma lore oficial do Hytale, no entanto temos apenas pedaços de informação que nos foram sendo dadas ao longo destes anos e também teorias de fãs. Nós montámos uma coisa mais própria nossa, ou seja, na nossa lore do servidor, o que é que aconteceu? Ou seja, nós tivemos o colapso de Orbis, o planeta de Hytale. Nós tivemos a questão do vazio de Varin, ou seja, consumiu o planeta e deixou todo o Orbis completamente desolado. Ou seja, houve uma maldição que consumiu o planeta. Só que essa maldição, lá está, não apaga as culturas daquilo que era a riqueza do Orbis. Nunca iria apagar tal riqueza. Ou seja, não iria apagar os vestígios de civilização, por mais que a maldição tentasse, ela nunca iria apagar aquilo que outrora foi a beleza e a grandiosidade daquilo que foi o Orbis. E isso é um pouco da lore que nós queremos contar. Mas o conceito do Elden Ring surge que uma fenda abriu-se então em Orbis, e através dessa fenda, que é a fenda do Éter, os nossos heróis, os nossos players, partem então para dentro deste mundo, não como heróis, mas sim como pioneiros em busca de saber aquilo que aconteceu realmente em Elden Ring, ok? Nós não vamos tratar por Orbis, vamos sim tratar por Elden Ring, que é o nome do servidor e é o nome do nosso mundo. Vão descobrir aquilo que aconteceu em Elden Ring e vão tentar perceber aquilo que se esconde e as ameaças que enfrentam, porque acreditem que vocês não conhecem nada, existem muitas ameaças que se escondem, e o que eu posso dizer da lore é que vocês nem sequer deviam confiar na vossa própria sombra. É só isso que eu posso dizer. Então vai ser um pouquinho perigoso esse mundo aí de Elden. Qualquer coisa pode te atacar. Eu não diria qualquer coisa, eu diria que, lá está, é um mundo selvagem, é um mundo, eu não diria que qualquer coisa é perigosa. Eu quero deixar isso bem claro, que os jogadores vão ter uma coisa que eu chamo a descoberta, e lá está, e a primeira temporada, e nós vamos falar depois das temporadas, a primeira temporada serve também para nós, staff, descobrirmos o Hytale, mas também serve para os jogadores descobrirem o Hytale por eles mesmos. E se os jogadores quiserem descobrir Elden Ring connosco, nós vamos ficar super felizes. Claro que vai haver pessoas que vão preferir iniciar pelo single player, mas claro que vai ter pessoas que só querem jogar no multiplayer, e se eles quiserem vir descobrir, a primeira temporada está construída mesmo para garantir aos jogadores que tenham a sensação de descoberta. Portanto, qualquer coisa naquele mundo é desconhecida, tanto para nós, staff, quanto para os jogadores. Eu acho que isso é que é a piada, porque a lore está feita de uma maneira, mas nós também, staff, vamos descobrir, e eu acho que isso é muito engraçado, porque por mais que nós façamos uma lore, nós também vamos descobrir, e ao descobrirmos esses temas, vamos poder
alterar as coisas a nosso favor, ou então criar camadas mais superficiais e mais complexas, digamos, superficiais não, mais fundas e mais complexas dentro daquilo que é o nosso plano para o Eldrin e para o servidor. Então, basicamente, você está dizendo que a lore é totalmente mutável de acordo com o que vocês vão saber da lore original do Hytale. Basicamente isso. Exatamente. No caso é assim, primeiro, é como eu estou a dizer, a nossa lore ela está a ser construída, ela já tem uma base, um pilar fundamental que eu acabei de dizer. No entanto, nós como estamos no período de descoberta e esta primeira temporada vai servir exatamente para isso, poderá sofrer alterações e lá está, novas inspirações, porque nós não temos uma lore oficial do Hytale, portanto, conforme nós vamos tendo essas informações gradualmente entregues, nós vamos também fazendo as nossas próprias alterações. Mas o nosso objetivo enquanto servidor não é depender da lore do Hytale, e sim inspirar-nos naquilo que é a lore original do Hytale, porque nós temos pedaços de informação, e transformar em algo nosso, em algo palpável e algo que seja mesmo brasileiro, algo que seja brasileiro, português, algo que seja mesmo, que tenha a nossa cara, que tenha a nossa personalização. Entendi. Então é pegar o que já tem e trazer o que você acha que seria bom que já teria junto com a lore do Hytale original, né? Exatamente. E me fala uma coisa, você falou que talvez desde o primeiro dia não dá pra prometer nada e tudo mais, mas vocês já estão preparados para receber muita gente, caso o servidor fique muito famoso e queira um monte de gente ir lá, né? Mais de 20 pessoas e tal. O cara lá do Lusoteio, né? Que eu anunciei aqui no canal, disse que o servidor dele aguenta até 20 pessoas, é um servidor só, né? E qual é o suporte aí? Quantas pessoas o Eldrin pode suportar? Você já tem uma ideia disso, estimativa? Bom, isso é uma coisa que lá está, não podemos ainda prometer nada, não quero estar aqui a dar informações que são incorretas. É como eu disse, nós ainda não nos comunicamos oficialmente, e estamos a comunicar-nos agora pela primeira vez mesmo a nível de anúncio, e estamos a começar a fazer o marketing do servidor, etc. Porque nós ainda não temos acesso à questão da host. Foi como eu te expliquei mais cedo, nós ainda estamos em conversações, ainda estamos a ver como é que isso vai funcionar. No entanto, eu acredito plenamente que com o trabalho que nós estamos a colocar por trás, nós estejamos preparados para receber uma grande quantidade de players e garantir que a experiência seja fluida e seja realmente benéfica, não só para nós, staff, mas também para a recepção dos players, porque não queremos que a primeira impressão dos nossos jogadores seja que o servidor está mal, ou só está mal otimizado, ou que não aguenta, ou que eles não consigam jogar, ou que estejam a sofrer com lag. Eu acredito plenamente que com o trabalho que nós estamos a colocar por trás, nós vamos conseguir aguentar uma grande quantidade de players. Claro que não vou estar aqui a dizer 120 jogadores, isso é impossível. Eu acho que é impossível e não vai haver nenhum servidor sem ser os oficiais da iPixel que vai aguentar logo de início 120 jogadores. Eu duvido, tenho as minhas dúvidas. No entanto, eu consigo apostar talvez em slots de 60 pessoas. Consigo ter essa percepção. Certo. E o que o Eldrin tem, tipo assim, de diferencial de outros? Porque provavelmente vai surgir outros servidores que também têm a sua própria história, quer construir sua própria lore e tal. O que você diria que seja um incentivo para quem quer jogar no servidor assim, com história, com minigames e tal, que o Eldrin tem de diferente dos outros? Bom, como eu disse, olha, agora aproveitando para falar sobre o gancho das temporadas, nós vamos ter um sistema de temporadas dentro do Eldrin semelhante muito àquilo que é o Fortnite. Claro que não é o Fortnite, atenção, mas o sistema de temporadas em que existe uma temporada no servidor e essa temporada vai trazer uma história, vai trazer novas maneiras de se jogar, vai trazer novos conceitos, vai trazer também uma nova dimensão daquilo que poderá ser o Eldrin, e acima de tudo o Eldrin baseia-se em dois pilares, Survival e Minigames, e os Minigames vão ser introduzidos por meio de uma temporada, ou seja, os Minigames não vão estar logo no Eldrin, vai ser uma coisa que vai sendo gradualmente feita. No entanto, os minigames, eu posso já adiantar aqui que os minigames não são apenas simples minigames e estão no servidor porque existe uma razão para eles estarem no servidor. Existe uma lore, e a temporada 2,
que é a temporada onde eles vão ser introduzidos, existe uma lore por trás e o porquê deles estarem a ser introduzidos. É quase como se fosse uma provação por parte dos jogadores de se provarem as suas habilidades em minigames como Skywars, Bed Wars, Skyblock. É quase como se fosse uma provação para livrar o Eldrin de cair talvez nas mãos de alguma coisa, que eu não vou estar aqui a dizer o nome, mas fica aí o spoiler. O que nos diferencia de outros servidores é a nossa vontade e aliás, eu sou a primeira pessoa, e até gosto de dizer isto, sou a primeira pessoa a incentivar que outras pessoas sejam criativas na questão de criar histórias. Afinal de contas, nós estamos num jogo que potencia a criação ao máximo, que apoia todos aqueles que são criativos, todos aqueles que são curiosos, todos aqueles que gostam realmente de criar alguma arte. E eu sou a primeira pessoa a dizer que se vocês têm alguma ideia, se tu tens alguma ideia, se vocês têm alguma ideia a nível de servidores, por favor criem. Porque a comunidade precisa disso. Há pessoas que se calhar vão dizer mas tu devias estar a dizer para jogarem no teu servidor. E eu sou a primeira pessoa a dizer que, ok, eu quero que vocês joguem no Eldrin, mas eu sou a primeira pessoa a dizer não. Vocês podem jogar no Eldrin, mas por favor ajudem as comunidades. Porque só assim é que nós vamos ser vistos, não só para o Hytale, mas também vamos expandir a comunidade portuguesa no geral. Muito legal, muito legal. E me fala uma coisa, eu já perguntei aqui do caso que você falou que pode ser ali. O pessoal pode jogar ali a história, mas também pode viver ali sua vida como personagem, né? Roleplay, né? E como vai funcionar a parte, tipo, tem gente que gosta de jogar como, sei lá, ferreiro, algumas coisas. As pessoas vão poder trocar itens ali com algum dinheiro, alguma coisa assim dentro do mundo de Eldrin? Bom, isso é bastante interessante. E eu só quero responder a isso de uma maneira muito simples e muito direta, que é aquilo que eu te disse. O Eldrin vai dar a possibilidade a todos os jogadores de jogarem da forma que quiserem. Ou seja, nós não vamos limitar ninguém. Nós não vamos dizer, olha, se o jogador quer fazer roleplay, ele pode fazer roleplay. Se o jogador quer focar na sua fazenda, ele pode focar na sua fazenda. Se o jogador quer criar animais e depois vender para os jogadores, ele pode fazer isso. O que nós queremos no Eldrin é que as pessoas sejam livres e tenham um estilo de jogo próprio. Eu sei que vai haver pessoas que vão preferir só jogar minigames e eu sei que vai haver pessoas que vão só preferir jogar o survival. Nós temos perfeita noção disso e é por isso que vamos introduzir o conceito de que o Eldrin vai ser survival e minigames. No entanto, nós sabemos que vai haver pessoas que vão querer optar pelo roleplay e está tudo certo em relação a isso. Agora, a questão dos itens e das trocas, nós queremos introduzir isso, é uma coisa bastante interessante, é uma coisa que sem dúvida estará na equação. No entanto, é como eu estou a dizer, eu não vou estar aqui a ser hipócrita, não vou estar aqui a prometer coisas que nós não sabemos ainda. É possível, está nos nossos planos, no entanto, é algo que tem que ser gradual e é algo que vai ter que ser muito bem pensado, vai ter que ser falado com a comunidade. Nós dependemos muito da comunidade acima de tudo, a comunidade é o nosso gancho, é o nosso motor de evolução. E sem eles nós não andamos para a frente. Portanto, é aquilo que eu digo, o Eldrin vai permitir a todos os jogadores expressarem-se à sua maneira, jogarem da sua maneira, e quem não gosta disso está tudo certo em não gostar, pode ir para outro servidor, mas quem deseja realmente fazer parte de uma experiência onde realmente pode fazer aquilo que quer, o Eldrin é sem dúvida um servidor que vai permitir isso. Certo. E como é que esse servidor vai se manter? Ele vai ser pago? Quanto vai custar? Você já tem uma estimativa disso? Porque tudo, claro, nada ainda é certo, né? Porque o Hytale não foi lançado e tal, mas planejamento é algo que todo mundo quer saber, né? E qual é o planejamento de vocês sobre isso? Bom, como todo o servidor, e acho que é completamente óbvio, ninguém quer estar a enganar ninguém, para manter um servidor é um investimento seja a curto prazo, seja no longo prazo. E é normal que nós tenhamos sistemas de monetização no servidor, isso é completamente normal, e vai existir, não vou estar aqui com mentiras, não vou estar aqui a ocultar nada. A monetização irá existir no servidor através do sistema de VIPs, ok? Os VIPs irão existir, irá ser um sistema que a pessoa, se quiser, compra o VIP e recebe benefícios dentro do servidor e dentro do Discord. Portanto, essa monetização irá também existir. Nós também não descartamos a possibilidade também de uma existência de uma loja que venda para além de VIPs outras coisas, mas isso, lá está, neste momento
ainda é muito cru, ainda não nos sentámos ainda e não tivemos um diálogo em equipa para falar sobre isso, mas assim que eu tiver novidades, sem dúvida iremos atualizar tudo no nosso Discord oficial. Como eu estou a dizer, nós ainda não comunicámos nada acerca do Discord, só fizemos o teaser na comunidade do Hytale Brasil, ainda estamos a preparar também um vídeo promocional em relação ao nosso trailer de servidor, mas aquilo que eu posso dizer é que não irá nada no servidor ser pay to win, ou seja, não irá conceder vantagens a quem paga, a quem doa dinheiro, não irá ser melhor que o outro, muito pelo contrário, a nossa filosofia é que todos são iguais e todos merecem ser tratados da mesma maneira, independentemente de se não pagou, se pagou, se tem mais dinheiro que o outro, se recebe menos, se não tem condições. Toda a gente aqui é igual, toda a gente é jogador, toda a gente faz parte da nossa comunidade e isso para nós é o nosso pilar fundamental. Certo, então a pessoa que não pagar o VIP vai ter, tipo, o mesmo nível que a pessoa que pagar. Só vai ter ali a diferença de roupas, no caso, né? Um skin, uma espada mais bonita, alguma coisa assim, né? Sim, lá está, é a questão normal de quando, por exemplo, é a questão de tu pagares um VIP em qualquer coisa. Por exemplo, o Spotify, tu pagas uma subscrição do Spotify, as pessoas que pagam uma subscrição do Spotify Premium, pagam porque querem ouvir música sem anúncios, mas as pessoas que não pagam conseguem ouvir a mesma música do Spotify. Ou seja, a única diferença é que têm que ouvir anúncios. E lá está, é exatamente a diferença dos VIPs que nós queremos introduzir no Eldrin e que queremos que seja o nosso modelo de microtransação em que a pessoa paga e vai ter realmente ali um destaque por ter um item que é exclusivo, mas não lhe vai fazer melhor que o outro em termos de... Claro que vai haver sempre pessoas e isto é inevitável que... pronto, eu também não vou estar aqui a mentir, vai haver pessoas que se calhar vão ser muito tóxicas neste aspecto. Mas isso é uma coisa que nós, enquanto staff, temos que estar atentos e temos que alertar. Mas nós não queremos que o VIP trate outro jogador só porque ele não pagou ou que não tem a mesma skin ou etc. Ninguém é melhor que o outro. São todos iguais. Certo. E como é que vai ser a moderação desse servidor? Porque a gente sabe, né? Sempre tem desordeiros aí, gente que fica invadindo a casa dos outros, fica querendo dar uma de vilão ali, sendo desagradável. Como é que vai ser essa moderação? Vai ter proteção? Vocês planejam trabalhar já nisso e tal? Como é que vai funcionar? Muito complicado no início, muito mesmo. Vamos tentar e vamos trabalhar ao máximo para isso, até porque isso é um ponto fundamental e importantíssimo do servidor. E eu acho que sem isso o servidor não se sustenta, ou seja, fica a longo prazo vai ficar uma experiência que não vai ser agradável. No entanto, eu quero deixar avisado uma coisa. Nós temos uma filosofia em que o nosso survival e a primeira temporada as pessoas vão sentir isso. No entanto, eu vou ser o mais honesto possível e vou dizer: a primeira temporada vai ser uma temporada de descoberta, vai ser uma temporada em que vai ser um survival completamente hardcore. É normal. E se existir pessoas que decidem, porventura, sei lá, matar um jogador ou roubar os itens desse jogador, a pessoa está na sua espontânea e livre vontade de o fazer. Até porque o survival é aquilo que nós estamos a dizer. A lore do servidor está construída exatamente para isto, para causar esta desconfiança. Porque é assim, a fenda na lore abriu-se e muita gente entrou dentro do mundo de Eldrin para explorar o mundo. E é normal que dentro dessa exploração vai existir alianças, vai existir traições, vai existir guerras, vai existir PVP, vai existir roubos, vai existir pessoas que se calhar vão ser amigos, mas depois no final vão trair e vão fazer uma coisa... Mano, eu sinceramente quero guardar isso para o servidor e quero me surpreender com a quantidade de coisas que vão acontecer. No entanto, o que nós não vamos tolerar é pessoas que entrem no servidor que não têm experiência nenhuma e que entrem lá apenas para andar ao PVP ou que... Porque é assim, o PVP vai ser permitido no servidor. No entanto... E aliás, isso é uma coisa que nós temos que ver depois na criação do servidor, como é que isso vai funcionar, a questão do PVP. No entanto, nós vamos ter regras muito específicas da questão do PVP para facilitar que a experiência seja o mais agradável para toda a gente. Certo. E aqui no site, né, tem dizendo aqui que tem um segredo nele. Você pode revelar alguma coisa, falar alguma coisa sobre isso? Do que se trata isso aí? Bom, esse segredo eu vou deixar para quando o site estiver pronto. A única
o que eu vou dizer é que dentro do site há um segredo. No caso, o site ainda não saiu, estás a ter acesso em primeira mão ao site do nosso servidor. E o segredo está bastante escondido. Ninguém. E aliás, quem achar, eu garanto que realmente é uma pessoa digna, se calhar, de trabalhar na investigação de uma polícia ou de alguma coisa, porque o segredo está muito bem escondido. De qualquer das formas, sim, se a pessoa achar o segredo, a primeira pessoa que achar o segredo vai garantir um prémio. E Não, você pode revelar que prêmio seria esse aí? Ou vai manter ainda em segredo? Só vai não, não, descobrir não. quando realmente for a hora. Não, segredo não, neste momento não vale a pena revelar. Neste momento eu só quero dizer, esperem pelo trailer do Eldrin. Está neste momento em produção. Esse trailer vai revelar um pouco daquilo que é a lore do servidor, e depois, consequentemente, o site irá ser lançado, e aí é que eu digo, para se jogarem à caça, e para tentarem a vossa sorte. É só isso que eu tenho a dizer. Certo. E já criadores de conteúdo já ajudando, querendo divulgar? Quem são? Já tem alguém aí já ajudando nisso aí? Bom, nós temos, como eu referi no início, nós temos a nossa comunidade iTel Brasil. Neste momento somos 1623 membros na nossa comunidade oficial. É uma comunidade só da iTel. No entanto, nós temos criadores lá presentes. Nós temos criadores de conteúdo da comunidade, que divulgam os vídeos, etc., que fazem mesmo a questão de divulgação dos vídeos deles, são os nossos criadores de conteúdo do servidor. No entanto, criadores de conteúdo do Eldrin não temos, ok? Não temos criadores de conteúdo oficiais do Eldrin. No entanto, posso já dizer que estamos à procura, sim, de realmente pessoas que queiram ser criadores de conteúdo do Eldrin. Como eu falei contigo, nós não trabalhamos com nenhum contrato de exclusividade, mas oferecemos regalias a todos os criadores de conteúdo que realmente quiserem ajudar o Eldrin de alguma forma. Certo, certo. Alguma informação, alguma consideração que você gostaria de dar antes de encerrarmos aqui essa entrevista de 27 minutos, o vídeo mais longo do meu canal? Bom, olha, 27 minutos, mas realmente deu aqui para falar algumas coisas. O que é que eu quero dizer? O que eu quero dizer é muito simples, venham experimentar. Venham experimentar o Eldrin, por mais que... E aliás, experimentem o Eldrin, experimentem todos os servidores de iTel que existir. A piada mesmo de pessoas que criam servidores é garantir que vocês tenham a melhor experiência, mas eu, como representante do Eldrin, não podia estar mais feliz de estar aqui e dizer para vocês virem experimentar o Eldrin, experimentarem aquilo que nós estamos a construir, e acima de tudo que se divirtam naquilo que vai ser a nossa jornada, e gostem daquilo que nós estamos a planear e achem a nossa lore criativa, vejam aquilo que nós estamos a fazer como um sinal positivo, e acima de tudo apoiem o público brasileiro, apoiem os portugueses, apoiem seja quem for, porque servidores destes é muito raro acontecer, e isto é mesmo as minhas considerações finais, para encerrarmos aqui o vídeo. Pronto, e eu espero que, se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contacto comigo pelo Discord. Eu faço parte da moderação do iTel Brasil. Nós neste momento só temos mesmo o Discord da iTel Brasil, ainda não temos o Discord do Eldrin. Também temos vagas para a staff do servidor, estamos à procura de staff, para quem quiser entrar cabeça connosco. Estamos à procura de desenvolvedores, builders e também moderadores, portanto fica a dica, quem quiser. De resto, não tenho mais nada a dizer, é só mesmo isto. E vocês têm perfil no X lá? Temos, mas não vou estar a divulgar ainda, porque lá está, estamos à espera da logo, estamos à espera do banner, estamos à espera de muita coisa. Neste momento o que eu posso dizer é que quando sair o vídeo trailer já vai estar tudo nos conformes e já vai estar tudo pronto. Certo, muito obrigado aí pela sua participação. Desejo sorte a vocês, tá? Vou querer acompanhar de perto aí o desenvolvimento aí desse servidor. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo de 29 minutos, acho que vai bater 30, né? Muito obrigado. Vou tentar separar em tópicos aí para todo mundo assistir em partes, seja o que for. Muito obrigado, nos vemos na próxima. Viva todo mundo. Fui!